Olá pessoal, bem, como vocês provavelmente já viram no título, este vídeo vai ser uma revisão acerca de geografia. É... Eu antes de dar-vos o teste, porque acho que sim, vocês vão fazer o teste de geografia hoje. ahm, eu sei que primeiro é o de francês, mas parece-me que geografia é mais importante neste momento. Porque eu hoje queria fazer um resumo da matéria de geografia. Portanto, ahm, nós nas aulas, duas aulas anteriores de geografia, nós demos crescimento natural, ahm, o saldo migratório, a natalidade, a mortalidade, a fecundidade, a demografia e população, e acho que até chegámos a falar da mortalidade infantil. Bom, eu espero que vocês estejam mesmo a ver este vídeo a sério, porque há aqui coisas que eu também quero adicionar, que eu não falei. Neste caso, por exemplo, a fecundidade. Neste caso, por exemplo, o índice sintético de fecundidade, que eu não falei disso. Também, eu também não falei da esperança de vida. Também, eu também não falei da estrutura etária, das pirâmides etárias, políticas demográficas e... Não, peraí. Oh, não vai ser muita coisa. Não se preocupem que neste teste de geografia não vai ser muita... Quer dizer, vai ser muita coisa, mas não vai ser toda a matéria da natalidade. Vai sair a maioria, mas não vai sair tudo. Mas já é assim, já vos estou a avisar que no primeiro teste do terceiro período vai sair, não vai sair tudo, mas vai sair metade da matéria da natalidade. Portanto é assim, hoje eu queria-vos dar a matriz do teste, portanto é assim, vamos lá. Portanto, crescimento natural, saldo migratório, natalidade, mortalidade, fecundidade, taxa de natalidade, demografia e população, mortalidade infantil e as pirâmides etárias. Ok? E o índice sintético de fecundidade. E como calculas isso? Portanto, Portugal, provavelmente, se vocês sabem geografia, vocês provavelmente já sabem que Portugal é um país envelhecido. Um país desenvolvido que é envelhecido. A taxa de natalidade de Portugal tem vindo a baixar porque as pessoas não querem ter filhos devido aos problemas financeiros. É um problema. E provavelmente daqui a alguns anos a taxa de natalidade vai diminuir muito, tendo um impacto em Portugal. A esperança de vida em Portugal vai aumentar devido à higiene. O índice sintético de fecundidade tem vindo a diminuir, tendo mais filhos, filhos únicos, ser irmãos. Portanto, vocês provavelmente... Portanto, eu acabei de dizer o que é o índice sintético de fecundidade, que é normalmente o número de filhos que uma mulher tem. No caso, normalmente é 2,1 em Portugal. Mas só que tem vindo a diminuir. No caso, eu sou um filho único. Como tem vindo a diminuir, tem indo menos irmãos. Tem vindo menos irmãos nas famílias. O problema também está nas pessoas que emigram para o exterior de Portugal. Tipo, nada contra se tu não queres viver em Portugal quando fores grande. Mas tipo, com tantas emigrações. Atenção, é emigração ao exterior. Imigração interior. Portanto, atenção, os emigrantes que não querem viver em Portugal também influenciam um bocadinho aqui em Portugal. Portugal fica sem habitantes. As pessoas emigrantes estão a fazer com que Portugal fique um país desértico. Por exemplo, houve um caso de uma senhora que trabalhava horas e não tinha tempo para tomar conta do filho. E é assim, vamos lá ser sinceros, as pessoas não querem ter filhos por causa dos filhos financeiros, dos problemas financeiros, do, e de outras razões. E se fizerem um filho sem querer e não querem mesmo, claramente vai haver aborto, mas isso devia ser ilegal. Pá, usem contraceptivos, que é tipo preservativo, essas coisas. Mas a mulher em Portugal tinha como objetivo ficar em casa e tomar conta do filho. Isto era no passado. Ou seja, a mãe não podia sair de casa e tinha de estar sempre
a tomar conta do filho. Isso era muito mau. Acho que era lá no tempo do Salazar, não sei. Mas isso, ainda bem que, tipo, há pessoas, ainda bem que as mulheres agora têm direito a mais coisas. Ahm, Vocês provavelmente devem estar a pensar, o que é feminismo? Ah, feminismo é uma mulher que odeia homens. Eu também pensava que era isso, mas são mulheres que defendem pelos direitos delas. E eu pensava que feminismo era uma pessoa má. Mas na realidade é uma pessoa boa. Uma mulher que defende pelos direitos. E eu concordo completamente. Ahm, ah, tipo, o homem e a mulher têm de ter os mesmos direitos. Cada um com a sua percentagem. 50-50. Não interessa. Não que o. E não o homem ter 80 e a mulher 20. Isso não. Tal como o racismo. Os brancos não podem ficar 80% e as pessoas de cor 20%. Tem de ser 50-50. Somos todos iguais. Mas pronto, não estamos a falar de racismo neste momento. Não estamos na aula de tirania, estamos na aula de geografia. Portanto, um salto migratório é a diferença dos imigrantes e imigrantes. Já tínhamos falado disto, tal como o crescimento natural, que é a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Outra coisa, sim, no crescimento natural tem positivo, negativo e nulo. No positivo é quando há mais nascimentos que mortes, negativo é mais mortes que nascimentos e nulo é mesmas mortes e nascimentos. Por exemplo, num ano, por exemplo, em 2020, vocês acham que houve crescimento natural positivo, negativo ou nulo? Negativo, não. Negativo sim, porque houve mais mortes do que nascimentos por causa do Covid. E o salto migratório existe positivo, negativo e nulo também. Positivo é quando existe mais imigrantes, ou seja, mais pessoas para Portugal do que pessoas que saem de Portugal. Negativo é quando imigrantes saem de Portugal e existem mais pessoas que saem de Portugal do que entram em Portugal. E nulo é quando há o mesmo número, que é quase impossível. Depois existe a cálculo. Eu não vou estar aqui a calcular no quadro, vocês. Isso é a única coisa que eu não vou rever hoje. Mas taxa de natalidade TN, taxa de mortalidade TM, ok? A taxa de natalidade nos países em desenvolvimento é alta e a taxa de natalidade nos países desenvolvidos é baixa. É baixa, ok? Portanto, a demografia é a ciência que estuda a população, que é o que vocês vão dar a seguir do teste. E, portanto, a importância de um saldo migratório é saber quantas pessoas, como eu já disse, vão para o interior ou exterior de Portugal. Ou seja, se Portugal tiver mais imigrantes do que imigrantes, é mau, porque Portugal vai se tornando um país desértico, ou seja, sem pessoas. Ou seja, negativo, como eu disse. É importante saber para ver se Portugal está a ter mais imigrantes ou imigrantes. As pessoas que não querem ter filhos por causa dos problemas financeiros e às vezes porque não têm dinheiro para alimentar o filho. Uma forma de os portugueses quererem ter filhos é apoiar a natalidade. Ou seja, quando nascer um filho, terem um suporte, por exemplo, de 1000 euros. Ou seja, o que está aqui a dizer, atenção, este Word foi eu que fiz. Tal como aquele Word de história. Atenção, o que aqui está a dizer é muito importante. Há países, por exemplo, lá no norte da Europa, por exemplo, não sei se estou enganado na. Pá, não sei. Mas há países em que a taxa de natalidade é alta. Por exemplo, a China. Mas a China não tem. Eu vou explicar o porquê. Há, há países em que, digamos que digamos que tipo, têm um apoio à natalidade, ou seja, têm políticas natalistas e há outros países, por exemplo, Portugal, que têm políticas antinatalistas. Políticas natalistas são políticas em que quando nasce um bebê ganhas dinheiro para sustentar, para poder fazer qualquer, sei lá, para poder alimentar o bebê, fraldas, etc. Mas existem países como Portugal, que é antinatalista, que não tem apoio à natalidade. Quando nasce um bebê, não há dinheiro, não há ajuda. É por isso que a taxa de natalidade é baixa. Não há dinheiro, não há filhos. E isso é muito mau. Depois existem as medidas natalistas e as medidas antinatalistas. Medidas antinatalistas, por exemplo, é o uso de contraceptivos, a legalização do aborto, é muitas mais coisas, mas o principal para mim é o apoio à natalidade
políticas natalistas e antinatalistas. Portanto, espero que vocês tenham percebido esta parte das políticas natalistas e antinatalistas. Estou a falar depressa porque isto passa rápido. Eu podia estar aqui a debater para sempre